Chegou o grande dia de eu contar pra vocês o meu testemunho. Já era pra eu ter gravado esse vídeo há muito tempo, muito mesmo. Mas, por vários motivos eu fui adiando. Mas eu tenho sido muito cobrada pra contar pra vocês momentos que realmente eu vi que Deus estava ali tudo comigo, mesmo momentos difíceis, Ele nunca nos abandona, né? Então, o vídeo de hoje é meu testemunho. Se você está chegando aqui hoje, eu sou Vânia Martins, esse é o canal Rampa de Acesso, e eu conto aqui no meu canal sobre a minha deficiência, mas hoje eu quero abrir esse espaço para falar do meu testemunho e do amor de Deus sobre a minha vida, tá? Trouxe água, porque não vai ser um vídeo rápido, tá? Já vou adiantar para vocês. Se ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas eu pretendo falar tudo aqui num vídeo só. Então, espero que vocês assistam até o final e que vocês sejam tocados de alguma forma, conhecendo a minha história, coisas que eu nunca contei pra ninguém, assim, aqui do canal, né, pra vocês, e também não contei pra muita gente que me acompanha, assim, de perto. Tem gente que não sabe das experiências que eu vivi e eu vou contar aqui hoje pra vocês, vou abrir meu coração, tá bom? Não é um vídeo fácil, mas vamos lá. Eu já vou adiantando que não é um vídeo de religião, não é um vídeo pra falar de igreja A, B, C, é pra falar sobre como o poder de Deus age nas nossas vidas, né? E como tudo tem um propósito, tá? Então, é isso. Deixa like, se inscreva e vamos começar essa história, né? Então, vou começar. Minha mãe, ela já tinha 3 filhos e ficou grávida de mim. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que minha mãe ia me abortar, né? E é verdade. Minha mãe ia fazer um aborto de mim, mas aconteceu lá uma coisa, acabou não abortando. Eu já creio que já foi propósito de Deus na minha vida, porque eu tinha que vir ao mundo com certeza. E Deus não permitiu que minha mãe fizesse isso. Tem um vídeo aqui que eu conto pra vocês sobre essa questão do aborto. Então, pra vocês verem que antes de eu nascer, Deus já tinha um plano na minha vida, como diz a palavra de Deus, né? Que Deus ama a gente antes da gente no ventre, ainda antes da gente nascer. Deus já tem um plano, Deus já nos ama. Então, foi assim. Então, já pra começar, eu quase fui abortada, mas não fui. Aí, como eu disse, minha mãe já tinha 3 filhos, mas minha mãe é mãe solteira. Eu não tive contato com meu pai. Minha mãe não fala muito sobre esse assunto. Eu pergunto a ela, mas ela se reserva muito sobre isso. Então, eu não fiquei sabendo quem é meu pai, ele não me registrou, então foi mãe solteira. Então, toda mãe solteira sabe da luta que tem, né, com seus filhos. Inclusive, quando a mãe descobre que a sua filha tem uma deficiência, né. Eu tinha 3 irmãos, eu era a 4ª filha, a caçula. E minha mãe começou a perceber em mim algumas coisas diferentes. Que eu não tinha muito equilíbrio, demorava pra ficar sentada. Era muito esperta, falei muito cedo, mas a questão do equilíbrio, minha mãe já percebeu que estava alguma coisa errada. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é, se eu não falar exatamente período, só que minha memória é muito ruim, gente. Minha memória é muito vaga, então eu não vou saber pra falar, relatar pra vocês. Ano, o que aconteceu, a idade que eu tinha, eu vou contando o que eu lembro e o que me marcou na minha vida, tá? E o que minha mãe também me conta, né? Porque eu pequenininha eu não vou lembrar. Mas é só pra não deixar vocês assim muito... que eu sou muito ruim com data. Mas enfim, aí minha mãe foi, né? Descobriu que eu tinha uma deficiência. Até ela descobrir qual a doença que eu tinha, teve vários diagnósticos de febre amarela, paralisia, um monte de diagnóstico. Até descobrir a distrofia muscular, que é a doença que eu nasci, né? Aí logo no início, assim, com 2 aninhos, 3 aninhos, eu já comecei a desenvolver a doença e ficava muito mal mesmo. Eu vivia no hospital e minha mãe morava em Parada Angélica, que foi onde eu nasci, estado do Rio, e era muito complicado para ela cuidar de mim, né, ir para o hospital. E ela conheceu aqui essa área que eu moro até hoje, que é Bom Sucesso. E quem é da região do Zona Norte conhece um hospital gigante, que é o Hospital Federal de Bom Sucesso, e ela começou a me trazer aqui para o Hospital Federal de Bom Sucesso. E eu ficava mais no hospital do que em casa, e ela falou assim, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Então ela resolveu vir morar em frente ao hospital para ficar mais perto de eu fazer o tratamento, né? De eu ficar no acompanhamento. Só que o local que tinha para morar era uma kitnet, numa comunidade, né? E muito pequena, mas era o que ela tinha. E nesse mesmo período, minha mãe conseguiu um trabalho próximo ao hospital e próximo a essa minha casa, que era na SUAM, que é uma faculdade aqui do Rio de Janeiro, que também é Bom Sucesso. Então, tudo foi se encaixando, né? Tipo, ela descobriu o diagnóstico, dá aquele choque, né?
Minha mãe me conta que ela ficou muito assim, quando o médico falou, olha, a sua filha, ela tem uma distrofia, ela não vai andar, ela não vai desenvolver e com certeza ela vai ter uma vida breve. Isso é o que minha mãe sempre me fala e eu fui criada ouvindo isso, né? Que minha vida seria muito breve, que eu ia viver muito pouco. Aí quando minha mãe conseguiu esse emprego, ficou fácil, porque ela morava próximo ao hospital, trabalhava próximo ao hospital, né? Aí você fica pensando, caramba, tudo se encaixando, né? Mas não foi assim, né, gente? A gente vai resumindo. Mas foi isso que fez ela morar em Bom Sucesso pra cuidar de mim. Aí chegou uma parte que ela... Aí chegou uma época que eu ficava muito debilitada. Eu tinha muitas convulsões, muita coisa, muita complicação. E minha mãe teve que mandar meus irmãos pro Nordeste. E eu acho que isso aí deve ser uma decisão que ela deve ter, assim, sofrido muito, né? Meus irmãos foram morar com os avós maternos. E ela ficou comigo para me dar atenção maior, já que eu tinha essa necessidade, né? E quando você é criança, a doença desenvolve muito, você está tentando descobrir tratamentos, então era um trabalho muito grande. Sempre estava para lá, para cá, tentando me levar para um lado e para o outro, para poder ter um diagnóstico certo e um tratamento correto. E quando eu falo para vocês que Deus sempre trabalhou assim do nosso lado, sempre, sabe, colocando pessoas, desde a época que eu vim morar em Bom Sucesso, minha mãe conseguiu um trabalho lá na faculdade, na SUAM. Deus já colocou uma pessoa no meu caminho, que foi a mãe da minha madrinha. Foi uma pessoa que ajudou muito a minha mãe, me ajudou muito. No futuro ela me deu uma casa. Então, tudo no final se encaixa, né? Só que esse diagnóstico que foi dado pra mim, minha mãe ficou muito abalada. Porque já pensou você criar um filho e o médico dizer que seu filho não vai viver muito? É muito complicado, né? Então, minha mãe ficou muito abatida, mas ela não desistiu. E nesse meio tempo, minha mãe me levava para tudo que é lugar, para igreja, para centro, para tudo que vocês puderem imaginar. Porque a mãe fica naquela questão, eu quero que minha filha ande, quero que minha filha fique curada, né? Mas desde novinha, minha mãe começou a frequentar uma igreja que chamava Igreja da Bênção. Eu me lembro, assim, eu com 7, 8 anos, minha mãe já ia para a igreja e me levava. Depois mudou para a Igreja Universal, é o primeiro nome, né, da Igreja Universal, Igreja da Bênção. E então eu fui criada com esse ensinamento, com temor, falando que Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, e aquilo eu fui criada assim. E louvo a Deus por isso, né, porque se não fosse isso eu não teria essa concepção que eu tenho hoje e nem a vida que eu tenho hoje, nem estaria viva, com certeza. Porque se eu tô aqui contando esse testemunho para vocês, é porque Deus me deu a oportunidade de ter uma vida mais longa aqui na Terra, né, por algum propósito, né, porque tudo com Deus tem um propósito, tá? Então eu fui crescendo assim, hospital, escola, e fui estudar no mesmo lugar que minha mãe trabalhava. Faltava muita escola, vivia doente, era escola, trabalho, ou trabalho. Então era assim, escola, hospital, trabalho da minha mãe, eu passava o dia inteiro com a minha mãe no trabalho. Lá no trabalho da minha mãe, Deus foi tão maravilhoso, colocou pessoas tão bacanas. Pra você ver, minha mãe foi trabalhar numa faculdade que tinha fisioterapia. Então eu estudava, saía do colégio e ia direto para fisioterapia. Eles me davam um tratamento, nunca cobraram nada para minha mãe. Tinha um fisioterapeuta lá que, tipo assim, me apadrinhou, cuidou de mim. Então eu também sou grata a ele se eu tô aqui hoje, porque realmente ele também se dedicou muito para minha reabilitação, né? Então é isso que eu falo para vocês, sempre tem uma saída, por mais que seja difícil, né? Mas dentro desse meio termo de doença, de hospital, de igreja e tal, eu fiquei adolescente, fiquei jovem, né? E um período eu me afastei da presença de Deus, não frequentava mais igreja nenhuma, vivia a minha vida normal. E foi na fase da adolescência que eu fiquei mais com problemas de saúde, sabe? Eu comecei a ter muito problema respiratório, que é uma coisa normal para quem tem distrofia. Então eu comecei a ter muitas pneumonias, muitas, todas elas eram mais agressivas, eu ficava muito tempo no hospital. E eu pensei, agora, né, deu ruim, agora eu vou. E o médico falava pra minha mãe, toda vez que eu ficava mal assim, minha mãe falou, isso é normal, eu avisei a senhora, dessa vez ela não escapa e tal. E assim, gente, o médico fala assim pra você, tá? Ele não te prepara, não. E minha mãe desabava de chorar, então eu fui muito criada assim. Poxa, ela não vai viver muito. A vida dela vai ser limitada, né? E graças a Deus eu também sempre tive esse pensamento de falar, não, vai ser limitada não. Deus não falou isso. A última palavra sempre é de Deus. Por mais que o médico sempre falava pra minha mãe, sempre falava pra ela, olha,
não cria esperança, a filha não vai chegar. A minha primeira perspectiva de vida era 15 anos. E então eu passei 14, 15, 16, 17 e fui ficando várias vezes com esse problema respiratório. É assim, eu tô resumindo muito, gente, porque foi muito sofrimento, muito, muito, muito. Eu sofri, mas eu acho que minha mãe sofreu muito mais do que eu, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem tanta noção, né? Do que é viver no hospital. Pra mim, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, então, por mais que eu tava no hospital, eu tava ali sempre me distraindo, recebendo visita. Mas eu acho que pra mãe é muito, muito difícil. E foi isso. E eu, como eu falei, eu estava afastada da presença de Deus, mas eu nunca esqueci, eu sempre lembrava, eu sempre pedi a Deus, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sei que o diagnóstico que o médico deu não é o seu, a palavra sua é a última, eu creio nisso e fui vivendo assim. Até que chegou esse dia crucial, que é uma das maiores experiências que eu tive com Deus e que eu nunca contei aqui no canal e muita gente que me conhece nem sabe disso. Foi que eu já era maior de idade. Eu tive uma pneumonia muito braba mesmo, muito ruim. Eu fiquei péssima. E eu fiquei no Hospital Geral de Bom Sucesso. Sempre ficava no Hospital Geral de Bom Sucesso. Não tinha plano, né? Então, hospital público, eu ficava lá. Era muito bem atendida, por sinal. E essa vez eu peguei uma pneumonia tão forte, mas tão forte, que eu entrei em coma. E quando eu entrei em coma, a minha mãe já tinha certeza ali, poxa, ela ia viver até os 15, já tinha 20, era 21, alguma coisa assim. 19 e 20, por aí, gente, eu não sei muito data. E agora ela não vai escapar mesmo, né? Aí os médicos falaram com ela, olha, dessa vez, então, toda vez mesmo passava por isso, só que dessa vez foi muito mais grave. E no dia que eu tava super, super, super mal, que eu soube depois que eu entrei em coma, eu tava deitada na cama, né, com os aparelhos aqui, e eu escutava tudo que tava do meu lado, tudo. Eu escutava minha mãe falando, escutava os médicos falando, e teve uma hora que eu comecei a sentir, gente, literalmente. Eu sei que muita gente não acredita, mas aconteceu comigo, que foi algo assim, que mudou totalmente a minha percepção da vida, sabe? Eu tava deitada e eu escutava todos do meu lado, mas eu tava em coma. E eu comecei a sentir o meu corpo descolando de mim, descolando e subindo. E aí as vozes ficavam cada vez mais baixas. E meu corpo subindo. Até que eu senti meu corpo batendo no teto. Naquela hora eu falei, caramba, morri, com certeza morri, né? A gente já pensa isso, né? E foi subindo, e daqui a pouco eu não ouvia mais. E eu queria acordar, mãe, chamar minha mãe. É horrível, gente, horrível, assim. O primeiro momento é muito triste, muito apavorante, né? E fui sentindo, subindo, até que eu cheguei em um lugar que tinha algumas pessoas, tipo, como se fosse uma fila. E eu falei assim, caramba, eu morri mesmo. E que fila é essa, né? A gente que tem o ensinamento cristão, a gente sabe, ou é céu ou é inferno, né? E eu fiquei pensando, será que é a fila do céu, Senhor? Eu fiz tanta coisa, eu tô tão distante de ti, meu Deus, eu não mereço. Eu fiquei pedindo a Deus uma chance, meu Deus, uma chance, apavorada, né? Eu falei, meu Deus, não tô pensando muito inferno, não. Mas eu fiquei muito, muito nervosa e ficava aquela fila, nada da minha vez chegar. Uma coisa que eu percebi que me deu uma alegria no meu coração é que eu tava em pé, eu não tava sentada. Eu tava em pé. E eu fui para aquela fila. Quando chegou a minha vez, gente, era uma porta imensa. E aquela porta abriu para mim. Quando aquela porta abriu para mim, eu caí de joelho. Porque a luz era tão forte que eu não conseguia.
E naquela hora eu tive certeza que era o próprio Deus falando comigo, sabe? Isso já aconteceu há mais de 20 anos, né? E é como se eu estivesse vivendo agora a mesma sensação. E eu caí de joelho, eu me prostrei e falei, meu Deus, eu tô morrendo, mas eu não tenho tanta coisa pra eu viver ainda. Eu tô distante de ti, mas eu preciso de uma chance. E eu comecei a clamar que aquela luz era muito forte. Eu não conseguia nem levantar a cabeça pra olhar. Eu só conseguia orar, pedir perdão, pedir muito perdão e muita misericórdia. Eu pedia muito perdão, muita misericórdia, perdão, por Deus, perdão. Pedia. E aquela luz cada vez mais forte em cima de mim, e aquele calor, sabe? É uma sensação muito... Nessa hora é uma sensação boa, eu sabia que era Deus que estava ali. E porque antes eu estava muito com medo, né? E nesse meio tempo que eu tava clamando, do nada eu me vi na cama de novo. Sabe, aquela coisa assim forte. Pá, caí na cama. Aí eu abri o olho, desesperado, né? E falei com a minha mãe. E falei, mãe, eu morri. Mas Deus me deu uma chance. Aí ela começou a chorar, chamou os médicos vieram e tal. E ela voltou, aquela coisa toda. E minha mãe agradecendo a Deus, né? E o médico falando. Aí eu fui, né? Mãe, eu morri, eu vi Jesus falou comigo, eu toda empolgada. Aí o médico falou, não, isso é normal, todo mundo que fica nesse estado fala isso. Aí eu, como assim normal? Mas pra mim não foi normal, foi algo que mudou muito, eu já saí dali. E outra coisa, eu tava muito mal, tipo, o pulmão já totalmente condenado, tava respirando com a ajuda de aparelhos. E nessa hora que eu voltei, que tirou tudo, eu não precisei mais de nada. No outro dia eu já tive alta, eu fiquei totalmente curada do que eu tava naquela época, que eu tava com uma pneumonia muito forte, ia colocar dreno nos pulmões, tava muito ruim. Então, no outro dia eu já tava boa. Então eu fiquei boa, então isso me traz mais certeza ainda que foi uma experiência com Deus mesmo, porque eu fui lá, Ele me limpou totalmente e eu voltei. E toda vez que eu pensava nesse momento que eu vivi, eu fiquei impactada, eu fiquei muito tempo pensando nisso, até hoje eu penso nisso. E o que Deus falou comigo dentro do meu coração é que eu ainda tinha uma missão aqui na Terra e que eu ainda ia viver uma coisa muito gloriosa ainda. Então eu sabia que eu não ia morrer, que eu ainda tinha alguma coisa para cumprir aqui, né? E aí eu voltei para casa de Deus, falei, meu Deus, eu vou voltar para tua casa, e comecei a querer mais buscar Deus e tal. Aí o que aconteceu? Quando eu fiquei doente nesse hospital, tinha uma assistente social que me visitava todo dia, e eu fazia faculdade de serviço social. Aí ela falou assim, se você ficar boa, toda ruim, né? Com máscara, com tudo, ela falava no meu ouvido, se você ficar boa, eu vou te dar um estágio. E eu ouvi o que ela estava falando. Ela achava que eu não ouvi, mas eu estava ouvindo. E quando eu fiquei boa, eu fui lá falar com ela. E eu falei, lembra de mim? Ela, menina, tu ficou boa. Eu falei, fiquei. E você falava pra mim, lá quando eu estava internada, que você ia me dar um estágio quando eu ficasse boa. Eu tô aqui, quero fazer estágio. E foi assim. E aí, como eu fazia faculdade de serviço social nessa época, eu fiz estágio com ela. E aí eu ficava pensando nisso, né? Poxa, Deus falou que eu tenho uma coisa pra viver, o que eu vou viver? Ainda vou viver uma coisa grande na minha vida, ainda vou ser muito feliz, alguma coisa. Eu ficava com aquilo na minha cabeça. Porque senão eu teria morrido. Se não tivesse mais propósito na minha vida, Deus podia me levar naquela hora. Mas por que Ele não levou? Porque Ele tinha algo mais. Aí eu fiz estágio com essa assistente social, e quem era amiguíssimo dessa assistente social? Quem? Vou dar uma resumida, gente, porque a história é longa, mas... Cecílio Martins. Cecílio Martins é meu atual marido, estamos casados há 17 anos no civil. A gente só não casou na igreja ainda, né? Mas a gente é casado no civil há 17 anos, e eu conheci ele assim. E vocês acreditam que ele me levava pra... Ele trabalhava na mesma área que eu estava internada. Ele me viu, com certeza, eu devo ter visto ele, mas a gente não lembra. A gente só se reconheceu mesmo no dia que ele foi na sala da assistência social, que é que eu fazia estágio, e ela me apresentou ele.
No mesmo momento que ela me apresentou, sabe quando assim, gente, vão falar, ai, não acredito nisso, mas sério, quando eu vi o Cecílio, eu já tinha certeza que ele ia fazer parte da minha vida, sabe? Que era Deus estava colocando na minha vida, certeza, gente, certeza. Algo assim que não tem como explicar, mas foi muito forte. Eu olhei assim pra ele e alguma coisa falou dentro do meu coração. Aí eu comecei a conversar com a assistente social e ela falava, nossa, ele é muito bacana, ele é rapaz e tal, e a gente foi fazer amizade. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o nosso relacionamento, vou deixar aqui se vocês quiserem assistir, mas o que eu queria deixar registrado é isso, é os encontros que Deus permite na nossa vida. Dentre todo o meu testemunho da minha vida, foram vários encontros. E um dos mais lindos foi esse, que eu encontrei o Cecílio. E aí a gente fez uma bela amizade, a gente passou por muita luta pra gente ficar junto. E depois de 1 ano que a gente se conhecia, a gente casou, né? Namorou, noivou e casou. E eu digo, realmente, ele é um anjo, né? Que Deus colocou nessa terra aqui pra cuidar de mim, pra me proteger, pra me amar, pra me fazer uma mulher muito feliz. E então eu creio que isso também foi uma ação de Deus na minha vida, né? E não foi fácil, a gente casou, eu tinha uma vida muito protegida por ter deficiência e eu fui atrás, eu tive perdas nesse meu relacionamento por assumir, né? Esse casamento eu perdi por um lado, pessoas se afastaram de mim, muita gente não acreditou, muita gente falou que ele estava comigo por algum tipo de interesse, qualquer coisa, menos que ele me amava. Mas eu tinha certeza, porque Deus tinha falado comigo que era naquela pessoa que ia dar certo. Então eu não olhei pra ninguém, gente. Eu tomei atitudes assim que só Deus mesmo. Eu abri mão de tudo. Eu tinha uma vida, não era rica, mas eu não tinha uma vida que eu precisava preocupar com boleto, com nada. Então eu abri mão de tudo pra viver ao lado dele, porque eu sabia que era uma promessa, sabe? E não foi fácil, foi muita luta mesmo. Mas a gente foi se completando, se conhecendo mais, né? Porque a vida 2 não é fácil e Deus sempre nos fortalecendo, nos guiando. Aí chegou uma época da nossa vida que a gente ficou com uma vida financeira muito ruim. Aí Deus me deu uma direção de abrir uma loja de aluguel de roupa, que é hoje a Modeli. Que aí ele podia, porque ele trabalhava fora, eu ficava sozinha, era muita complicação. Aí Deus me deu essa direção de abrir a Modeli, porque a Modeli a gente ia abrir numa parte da nossa casa, a gente ia morar num cômodo e abrir a loja na outra parte. E só que a gente não tinha condição, a gente não tinha uma roupa de festa. E eu fui pedindo, fui juntando e foi um milagre realmente. A Modeli traz na minha vida, como tantos outros momentos. E ali a gente fez o seguinte, ele foi trabalhar na Modeli comigo, né? E ele podia ficar comigo, cuidando e ficar na loja. Aí a gente ficou com a Modeli teve épocas que já deu mais. Hoje a crise no Rio de Janeiro não tá boa, então é uma loja aqui que tá se mantendo, pela glória de Deus, porque o Rio de Janeiro tá passando por uma crise muito grande, mas estamos aí. Eu fui trabalhar também fora uma época, eu fiquei muito mal quando eu fui trabalhar fora. Eu tive que me afastar do meu trabalho. Gente, eu tive que parar porque a bateria acabou da máquina e aí eu tive que dar uma pausa e eu não sei nem onde eu parei, porque assim, eu anotei algumas coisas, mas eu não quero que nada seja roteirizado, eu quero falar o que vem assim no meu coração pra vocês. E eu não sei se eu comentei isso, mas quando eu conheci o Cecílio, eita, agora ele tá forte. Mas amém, Senhor, vai dar tudo certo. Quando eu conheci o Cecílio, eu falava muito de Deus pra ele, mesmo não estando ainda tendo voltado para a igreja como eu queria, né? Que assim que eu tive essa experiência que eu fiquei em coma, eu já conheci logo ele depois. E falava para ele, né, que eu tinha tido essa experiência e tal, e eu já tinha conhecido a palavra de Deus, mas eu estava afastada, eu queria voltar. E ele também era uma pessoa muito temente, porque a mãe dele sempre falava para ele, né? Lá onde ele morava, era muito testemunho de Jeová. Então, eu sempre lia revistas para ele, então ele tinha muito isso. Mas ele também não frequentava nenhuma religião, nenhuma igreja, nada. Aí a gente foi namorar, noivar e casar, como eu falei pra vocês. Aí assim que a gente casou, eu levei ele na sede da nossa igreja, que é aqui em Del Castilho, né, da Universal. Em Del Castilho tem uma igreja imensa. Aí levei ele pra igreja e no primeiro dia, assim, a pregação foi toda pra ele e ele super se identificou.
Então, há 17 anos a gente frequenta essa igreja e tudo que, sabe, faltava, tudo que estava faltando pra gente, Deus foi suprindo, né? É claro, a gente fazendo a nossa parte, botando Deus em primeiro lugar, buscando Ele, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E foi assim. E a gente construiu a Modele, a gente tem a nossa vida, a gente tem muitas lutas, né? Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Que muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus nos livra, né? Deus nos livra de todas as aflições. Então eu tenho tive muitas aflições, mas de todas Deus nos livrou, sabe? A gente sempre unido, buscando a Deus, entregando a nossa vida, todo o nosso coração, buscando sempre fazer o bem, né, para as pessoas, sempre amando o próximo, né? Porque os mandamentos são esses, né, gente? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então a gente fazendo isso, Deus foi abençoando a nossa vida, foi acrescentando. Tem muita coisa ainda para realizar, tem muita coisa para realizar, mas hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito feliz, sou uma pessoa muito amada, tenho um companheiro maravilhoso do meu lado. E Deus, sabe, tem feito assim, coisas maravilhosas na minha vida, que a olhos humanos, sabe, você vê que não dava para ser aquilo ali, mas Deus vai lá e abre aquela porta. E uma das últimas bênçãos que Deus fez na minha vida foi as redes sociais, né? Eu trabalhava fora e fui trabalhar na Modele, mas mesmo assim eu sempre fui uma pessoa muito ativa, mesmo com as minhas limitações, tá? Porque eu não ando e eu tenho algumas limitações também motoras, braços, pernas e tal. Então, mesmo com essas limitações, eu sempre fui muito ativa. E depois que eu saí do banco, que eu trabalhei 5 anos no banco, eu falei, caramba, eu vou ficar muito parada e tal. E eu comecei a acompanhar as redes sociais, YouTube. Eu falei, vou criar um canal pra mim. E criei o Rampa de Acesso nesse canal. E falei, o que vai ser desse canal? Não sei. E, gente, comecei com, assim, um hobby para passar tempo. O meu Instagram, Rampa de Acesso também. E Deus foi abrindo portas, assim, que eu ficava, meu Deus, é pra mim mesmo? E até hoje, né? Então eu sou muito realizada com o trabalho que eu tenho hoje no YouTube, com o trabalho que eu tenho nas redes sociais. Quando eu falo realizada, não é porque eu tô bombando milhões de seguidores, não. Eu tô realizada porque eu faço o que eu amo, que eu faço com muito prazer, e o retorno que as pessoas me dão é muito grande. As pessoas se sentem motivadas, se sentem alegres, se sentem felizes. Então eu acho que eu tô cumprindo mais aí do que... Eu tenho certeza que eu tô cumprindo aí realmente o meu propósito, né? De levar coisas boas para as pessoas. Mas, como a gente nunca tá satisfeito com nada, como eu disse para vocês, Deus sempre move na minha vida, assim, coisas maravilhosas. E eu queria falar mais sobre isso. E eu resolvi criar um canal cristão, que é o Escolhida do Pai. Na verdade, gente, para ser sincero com vocês, se vocês forem lá, vocês vão ver. O canal foi criado em 2016. Eu criei o Rampa de Acesso em 2015, 2016 eu criei o Escolhida do Pai. Só que eu vou ser sincera pra vocês, eu nunca cheguei a postar vídeo lá porque eu não me achava preparada para falar do amor de Deus para as pessoas. Sinceramente, até hoje eu não me sinto. Mas aquele desejo ardeu tanto no meu coração, sabe? Começou a arder no meu coração. Falei, não, ano que vem eu começo, ano que vem eu começo. Eu também poderia falar aqui no canal também, né? Sobre a palavra de Deus. Mas, sei lá, eu criei aquele canal e eu sempre quis. É um sonho, assim, muito antigo meu. E eu cheguei agora esse ano e falei, não, desse ano não vai passar. Então tá lá o canal, eu mudei banner, né? Tá todo bonitinho. Então dia 29 agora vai sair o primeiro vídeo lá. E eu convido a vocês, tá? E eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que você achou. Eu tentei resumir, gente, minha história é muito grande, tem muitos momentos que eu ainda vou contar lá no meu novo canal, né? Sobre experiências que eu tive com Deus, momentos assim que eu pensei, não dá. E quando eu olhei, poxa, Deus tá aqui, Deus tá me ajudando. Então, esse canal novo vai ser exclusivamente um canal cristão para falar de fé, de tudo ligado ao mundo cristão, tá? Eu espero que vocês gostem e que vocês vão lá se inscrever, tá? E o que mais que eu tinha para falar? E a última mensagem que eu quero deixar é que, independente da sua situação, eu tenho as minhas limitações, são muitas. Tem coisas assim que eu nem compartilho com vocês, mas que nenhuma dessas limitações, nada, pode te impedir de você vencer, de você ser uma pessoa vitoriosa, se você estiver realmente no caminho, sabe?
Você confiando, colocando toda a sua vida na mão de Deus. Porque os nossos planos são bons, né? Todo mundo pensa coisa boa pra gente mesmo, mas Deus pensa muito melhor, tá? Então, se hoje você não tá dando certo alguma coisa na sua vida, não fica triste. Já aconteceu comigo, gente, muitas vezes. Durante toda essa minha vida eu planejei muitas coisas, mas eu nunca planejei ter um marido como Cecílio. Eu nunca planejei ter o trabalho que eu tenho. Eu nunca planejei estar aqui no YouTube. E olha o que Deus fez na minha vida. Então, é isso que eu quero deixar pra vocês, tá? Não desanima, não fica triste. Entrega tudo na mão de Deus que Ele vai fazer o melhor pra você. Tá bom? Um beijo.